Muito bem, na videoaula passada nós fizemos aqui a construção do nosso construtor e agora nós vamos vir aqui na nossa Activity e vamos estar adicionando o restante do código que nós vamos estar precisando. Primeiro eu vou criar aqui uma variável do tipo RecyclerView_lista_empresa, que é esse nosso adaptador aqui que nós acabamos de criar. O nome eu vou colocar RecyclerView_lista_empresa. Também vou precisar de um list de empresa. Vou colocar o nome dessa nossa variável aqui de empresas. Já vou inicializar ela aqui, vou colocar ArrayList de empresa. Agora, logo aqui abaixo do nosso database, eu vou chamar um método chamado iniciar RecyclerView. Então, logo abaixo aqui do nosso onCreate, eu vou criar esse método iniciar RecyclerView. E aqui dentro, eu vou pegar agora a nossa variável RecyclerView e vou colocar aqui o setLayoutManager. Vou colocar aqui o linear layout manager e aqui dentro eu vou colocar o this. Isso daqui significa, se você ainda não utilizou o RecyclerView nenhuma vez, esse setLayoutManager significa como eu vou estar mostrando os itens dentro do nosso RecyclerView. Existem vários outros aqui, mas no momento nós vamos estar utilizando esse. Esse aqui quer dizer que os itens eles vão estar aparecendo um embaixo do outro. Mas tem como você também colocar um ao lado do outro, colocar com colunas, mas nós não vamos ver isso neste momento. Então só entenda que quando você utiliza esse código aqui, os itens da sua lista eles vão ficar um abaixo do outro. Aqui eu vou criar agora um novo RecyclerView_lista_empresa e como nós vimos aqui, como nós construímos, nós temos que passar um contexto, uma lista de empresas e também a nossa interface aqui, clique empresa. Então aqui dentro, primeiro eu tenho que passar um contexto, que isso significa, mais uma vez lembrando vocês, que o getBaseContext significa a activity que eu estou no momento, qual é essa activity, que no caso é o database lista empresa activity.java. Depois eu tenho que passar uma lista de empresas, aqui eu até escrevi errado, deixa eu consertar aqui em cima, pronto. Então essa nossa variável aqui é essa daqui que nós criamos. E por último, nós temos que passar a nossa interface. Lembra que esse clique empresa aqui, na verdade, ela é essa interface. Então nós também temos que passar essa interface aqui. E como que nós fazemos isso? Nós vamos vir aqui em cima, na frente aqui do nosso app_compat_activity, vamos colocar aqui implement e vamos dar o caminho da onde se localiza aquela interface. No caso, ela vai estar aqui dentro do nosso adaptador. Então eu vou passar o nome do nosso adaptador, colocar um ponto e vou escolher aqui o clique empresa. Veja que vai ficar todo vermelho agora aqui. Eu vou clicar em cima do clique empresa e vou dar um Alt Enter. Vou ter aqui a opção para implementar métodos. Eu vou escolher essa primeira opção e vou dar um OK. Pronto. Está aqui agora o nosso método clique empresa, que é o mesmo que está aqui dentro da nossa interface. Veja que é o clique empresa. É o mesmo código. Então, com isso, quando eu coloco this aqui, quer dizer que essa activity ela está utilizando a interface. Mas o que quer dizer uma interface, Johnny? Se você nunca leu ainda, ou nunca ouviu falar sobre a interface, ela faz a ligação, aqui no nosso caso, do nosso adaptador com a nossa activity. Por que nós utilizamos a interface? Nesse nosso caso, nós vamos estar utilizando uma interface porque tem certos códigos que nós não podemos estar fazendo
aqui dentro do nosso adaptador. Existem códigos que podem ser feitos somente dentro de uma activity. Então, quando você usa a interface, que nem nesse nosso caso que nós estamos utilizando, quer dizer que quem vai executar, por exemplo, esse código aqui, que nós estamos vendo aqui, é a nossa activity. Então, quando eu coloco aqui o clique empresa, ponto, clique underline empresa e passo essa variável empresa, na verdade, quem vai receber essa informação aqui vai ser a nossa activity. Então, o código ele vai acontecer aqui dentro. Por isso que aqui na nossa interface, nós só fizemos um void aqui e colocamos o nome do nosso método, que é o clique underline empresa. Mas quem vai executar o código vai ser aqui na nossa activity. Mas para isso, lembrando vocês mais uma vez, que você tem que implementar aqui a interface e tem que colocar aqui o this. Vou até deixar depois um material separado para que você entenda um pouco mais sobre a interface. Agora eu vou pegar o nosso Recycler View e vou definir quem que é o nosso adaptador. E aqui eu vou colocar que o nosso adaptador é esse daqui que nós acabamos de criar. Vou vir agora a nossa Main Activity e vou dar um Start Activity aqui. Para a nossa nova Activity que nós acabamos de criar. Que nós já criamos, na verdade. Que é a lista empresa Activity.class. Agora eu posso vir aqui na nossa Activity novamente. E eu já vou até criar agora uma variável chamada empresa1 e vou dar um new empresa. Você se lembra que aqui na nossa classe empresa, nós temos aqui um construtor vazio e nós temos um construtor onde nós temos que passar o nome que nós queremos e um ID. Então aqui eu vou passar o nome e depois um ID. O nome eu vou colocar Coca-Cola e o ID eu vou colocar 0. Vou copiar aqui e só vou alterar aqui o nome da nossa variável e a informação aqui que eu vou colocar Pepsi. Opa. Pronto. E aqui o ID eu posso colocar 1. E agora eu vou pegar a nossa variável empresas, que é essa nossa variável aqui, e vou adicionar essas duas variáveis que nós acabamos de criar, a empresa1 e depois a empresa 2. Então o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Nós estamos passando então para o nosso adaptador essa nossa lista de empresas, que contém essas duas empresas aqui. Então nós vamos vir aqui no nosso adaptador e nós vamos receber aqui no nosso construtor essas três informações. No caso, o contexto, que é a activity onde nós estamos, e aqui a nossa lista de empresas. Então essa lista de empresas, ela contém essas duas informações aqui, Coca-Cola e Pepsi. Vamos entender agora esse código aqui. O onCreateView, coloque na sua cabeça, eu vou explicar de uma forma mais rápida aqui, de uma forma mais abstrata, para que você entenda. Tendo aqui esse viewHolder aqui, onCreateViewHolder, ele nada mais é do que como se fosse o nosso setContentView aqui do nosso onCreate. Esse código aqui ele vai definir quem que é o layout dessa nossa activity. A mesma coisa acontece aqui dentro. Todo esse comando aqui que nós damos é como se fosse um setContentView, que define qual é o layout que nós vamos estar utilizando para os itens que vão estar inseridos na nossa lista. Lembrando vocês que os itens que estão na nossa lista, eles vão aparecer dessa forma aqui. Então por isso que aqui nós definimos como que vai ser esse layout. Depois, nós criamos aqui uma variável do tipo viewHolder e nós passamos para ela esse nosso layout.
Então, se nós viermos aqui embaixo, nós vamos ter a nossa classe, e aqui nós estamos vinculando os elementos do nosso layout com essas nossas duas variáveis. Aqui no onCreate a gente já faz de forma direta. Veja que nós temos aqui o setContentView, e depois, de forma automática, nós já podemos fazer a vinculação dos nossos elementos do layout com as nossas variáveis. Aqui no nosso adaptador não. Nós criamos uma classe somente para fazer essa vinculação dos elementos do layout com as nossas variáveis aqui, CardView e TestViewNome. Então esse onCreateView, ele vai ser responsável por fazer isso. Aqui no nosso onBindViewHolder, ele vai fazer a parte mais complexa. Ele vai trabalhar com as informações e inserir no nosso layout. Então veja que aqui nós mexemos somente com layout e aqui nós vamos mexer com as informações para inserir no nosso layout. Por isso que nós recebemos essa nossa variável holder aqui, porque ela é da nossa classe viewHolder. E aqui está a nossa classe viewHolder. É ela que contém as nossas variáveis, e é essas variáveis que são vinculadas com os elementos do nosso layout. Então, por isso que aqui nós colocamos holder, colocamos a nossa variável, holder, e depois nós colocamos as variáveis que estão inseridas aqui nessa classe. E depois nós fazemos conforme nós já sabemos. Definimos aqui o setText e depois colocamos a informação que nós queremos. No caso aqui, nós estamos pegando e criando uma variável do tipo empresa e estamos pegando, olha só, a nossa variável empresas, que é essa nossa variável aqui, que recebeu a Coca-Cola e a Pepsi. Então nós temos dois elementos aqui dentro. E aqui nós pegamos essa nossa variável empresas e colocamos ponto, depois get, e inserimos aqui o position, que é essa nossa variável aqui. Esse position, ele vai te dar, de forma automática, as posições dos elementos que estão no nosso RecyclerView. Então, esse gerenciamento é o próprio RecyclerView que faz. E ele sempre vai te dar as posições corretas da sua lista. Então, aqui não tem muito segredo. E aqui, nós temos o nosso CardView, onde nós fazemos aqui o setOnClickListErem, porque nós queremos clicar em cima do nosso CardView. E quando nós clicamos em cima do nosso CardView, nós chamamos esse nosso método aqui da nossa interface. Mas quem vai executar aqui esse método é a nossa Activity. Aqui está. Tanto é então que eu vou pegar aqui o nosso toast, colocar aqui o getBaseContest, vou colocar aqui nome, e aqui eu vou passar a empresa, ponto, getNome. E vou finalizar o nosso toast. Então, quando eu clicar aqui em cima desse nosso CardView, esse método aqui, clique empresa, ele vai passar como referência essa nossa variável empresa. Mas quem vai receber esse método aqui vai ser a nossa Activity. Então ela vai ser executada. Vai ser executado esse método aqui. E aqui o getItemCount, ele é o tamanho da nossa lista. No caso, como nós temos dois elementos aqui dentro dessa nossa variável, então o tamanho aqui vai ser 2. Agora vamos executar então o nosso simulador e vamos ver se vai funcionar corretamente. Vou vir aqui na nossa Activity, vou abrir o nosso simulador, vou clicar aqui em empresas e veja que apareceu aqui Coca-Cola e Pepsi. Vou clicar em Pepsi, veja que apareceu o nome Pepsi. Então, ou seja, quando eu estou clicando aqui em cima do nosso CardView, quem está executando esse método aqui é a nossa Activity. Vou clicar em Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi. Olha só. Então está funcionando corretamente. Então, nós só podemos prosseguir agora para as nossas próximas videoaulas se o seu código está funcionando corretamente, que nem
esse meu aqui é onde nós acabamos de implementar e finalizar. Se o seu código não estiver funcionando, quando você clica aqui em cima, ou quando você tenta abrir essa Activity, então eu aconselho você a ver novamente as videoaulas e fazer corretamente a implementação aqui do nosso adapter e também aqui da nossa Activity. Mas, se no seu caso já está tudo funcionando, então nós podemos prosseguir para a nossa próxima aula.